Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de matrizes, aula número 14, matriz inversa, parte 1. Antes de definir matriz inversa, vamos definir matriz identidade, a gente já viu em aulas anteriores, mas uma propriedade importante da matriz identidade, a gente vai precisar dessa propriedade para definir matriz inversa e depois faremos dois exemplos de fixação para justificar essa propriedade da matriz inversa. Tranquilo? Muito bem, matriz identidade, nós já vimos em encontros anteriores, mas vale a pena reforçar nesse momento. A matriz identidade, chamada IN, é uma matriz quadrada de ordem N, é o elemento neutro da multiplicação de matrizes. Ou seja, qualquer matriz, desde que ela seja quadrada e esse produto esteja bem definido. Essa matriz multiplicada pela matriz identidade, a gente pode inclusive fazer essa inversão, pegar a identidade e multiplicar pela matriz A, e o resultado será sempre a matriz A. Isso também ocorre para os números reais. O 1 é o elemento neutro da multiplicação no conjunto dos números reais. Se eu pego 7 vezes 1, é o mesmo que 1 vezes 7. E o resultado sempre é o mesmo valor, 7. Vamos pegar aqui um exemplo para fixar essa propriedade, onde a matriz identidade será sempre o elemento neutro da multiplicação, no caso, envolvendo matrizes. Então, tendo a matriz A 2 por 2 como exemplo, menos 3, 2, 0 e 1, a matriz identidade 2 por 2, será que se eu multiplicar a matriz A pela matriz identidade vai resultar na matriz A? Vamos verificar. Se eu pego a matriz A, menos 3, 2, 0 e 1, multiplico pela matriz identidade, o produto tem que estar bem definido, e vai estar porque essa é uma matriz 2 por 2, essa é uma matriz 2 por 2. Vejam, o número de colunas da primeira matriz é exatamente igual ao número de linhas da segunda matriz. O resultado será uma matriz 2 por 2, ou seja, teremos aqui 4 elementos. E o resultado, com certeza, vai dar a própria matriz A. Vejam, o primeiro elemento que está na posição primeira linha, primeira coluna, será decorrente do produto da primeira linha da primeira matriz com a primeira coluna da segunda matriz. Menos 3 vezes 1, menos 3. 2 vezes 0, 0. Então fica menos 3. Agora nós queremos esse elemento, está na primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. Menos 3 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. Este elemento, segunda linha, primeira, segunda linha, primeira coluna. Então, segunda linha, primeira coluna. 0 vezes 1, 0. 1 vezes 0. E, finalmente, esse elemento está na segunda linha, segunda coluna. Então, segunda linha, segunda coluna, 0 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Então, percebam que a matriz A, quando for multiplicada pela matriz identidade, e o produto estando bem definido, o resultado vai ser a matriz A. Significa que a identidade é o elemento neutro da multiplicação de matrizes. Professor, se eu pegar a identidade e multiplicar pela matriz A, vai dar o mesmo resultado? Sim. Deixo como exemplo. Se você pegar a matriz identidade 1, 0, 0 e 1, e multiplicar pela matriz A, menos 3, 2, 0 e 1, com certeza esse resultado vai dar a própria matriz A. Aliás, vamos fazer a multiplicação para ficar completa a nossa propriedade. Então, a matriz identidade 2 por 2, a matriz A 2 por 2, vejam que o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. O resultado é uma matriz 2 por 2. Teria que ser igual aqui. E aí teremos a matriz 2 por 2. E como calcular esse primeiro elemento? É a primeira linha multiplicada pela primeira coluna. Menos 3 vezes 1, ou seja, menos 3, mais 0, que é 0 vezes 0. Então, menos 3. Este elemento, primeira linha,
segunda coluna, 1 vezes 2, 2, 0 vezes 1, 0. Então vai ficar 2. Percebam que vai dar a matriz A. Segunda linha, primeira coluna, 0, 1 vezes 0, 0, 0. Finalmente, o último elemento, segunda linha, segunda coluna, 0 vezes 2, 0, 1 vezes 1. Exatamente a matriz A. Então, essa é uma propriedade importante para a gente definir matriz inversa. Ok? Qualquer matriz, se eu pego uma matriz B, 3 por 3, multiplico pela identidade de ordem 3, vamos supor 3 por 3, o resultado desse produto vai dar a matriz B 3 por 3. Aumentei aqui um grau, peguei como exemplo a matriz 2 por 2 e aqui peguei a matriz 3 por 3. Pode ser de qualquer ordem, desde que ela seja quadrada e tenha a mesma ordem da identidade. Dessa forma, o produto vai estar muito bem definido. Ok? Tranquilo. Agora vamos para o que interessa mesmo, matriz inversa. Seja A uma matriz invertível, quadrada de ordem n, chama-se inversa de A, a matriz A com índice menos 1. Não podemos pensar que é A elevado a menos 1, porque não é uma potência. Quando é números, tudo bem. Tal que a matriz A vezes a matriz inversa é igual à matriz inversa vezes a A, que é igual à identidade. Então, essa propriedade que está definida para a matriz inversa, ela também vai servir para números reais. Veja, se eu pegar o número 2, e multiplicar pelo inverso de 2, que é meio, eu vou ter o elemento neutro, que é o número 1, porque esse 2 simplifica. Outro exemplo, se eu pego 5 sétimos e multiplico pelo inverso, que é 7 quintos, o resultado também será sempre 1. E veja que eu posso também inverter o produto. 5 sétimos vezes 7 quintos, se eu fizer 7 quintos vezes 5 sétimos, também vai ser 1. Então, o resultado sempre dá 1 por conta da simplificação que a gente vai ter sempre quando multiplica um número pelo seu inverso. Essa ideia também está muito bem organizada na matriz inversa. Uma determinada matriz vezes a sua inversa é exatamente a sua inversa vezes a própria matriz A, e o resultado é a identidade. E esse produto tem que ser também bem definido. E detalhe, pode ser que não exista a inversa da matriz A. Já quando a gente tem, por exemplo, o número 0, veja, 0 vezes o inverso, o que é o inverso de 0? 1 sobre 0. Então essa parte aqui não será possível. Nem todo número terá um inverso. Da mesma forma que nas matrizes também a gente vai buscar essa ideia. Nem sempre eu vou ter uma matriz invertível. Por exemplo, vamos pegar 2 exemplos na parte 1, que a gente vai ter realmente a matriz invertível. Mas na parte 2, vamos trabalhar com 2 exemplos, onde a determinada matriz, como exemplo, não vai admitir uma inversa. Beleza? Muito bem, vamos apagar então essa parte que foi dada como analogia. Temos aqui a matriz A, 2, 1, 5 e 3. Vamos começar com a matriz 2 por 2, porque senão a gente vai ter sistemas grandes. Então, a gente já vai pensar, quando deparar por matriz inversa, é tentar organizar um sistema da seguinte forma. Sempre que eu pegar essa matriz A, multiplicar pela matriz inversa, que eu também não sei, e ela vai ter a mesma ordem, o resultado vai dar identidade. Então, qual é a ideia? A ideia é pegar a matriz A, 2, 1, 5, 3, essa é a matriz A. Vamos multiplicar pela matriz inversa, e nós não sabemos qual será essa matriz inversa. Então, vou chamar aqui de A, B, C e D. São os 4 elementos da matriz inversa, sempre com a mesma ordem. E o resultado vai ser a identidade. Então, eu usei essa ideia de pegar uma matriz A vezes a sua inversa, igual a identidade. Professor, e se eu pegar o contrário, pegar a matriz inversa, multiplicar pela A da identidade? Mesma coisa. Qualquer uma dessas operações será válida.
Muito bem, então já sabemos que essa é a matriz A, essa é a matriz inversa. Eu estou buscando os valores de A, B, C, D, não temos ainda o resultado da identidade. Muito bem. A matriz é 2 por 2, aqui também 2 por 2, o resultado é uma matriz 2 por 2. Então, o resultado desse produto é uma matriz 2 por 2. Por quê? Porque se essa matriz ela é 2 por 2, essa é 2 por 2, o produto está bem definido, porque o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda, o resultado é 2 por 2. Então, a gente vai ter que o resultado do produto dessas duas matrizes resulta na matriz identidade, 1, 0, 0 e 1. E é o que a gente vai fazer aqui. Temos aqui 4 elementos. Como descobrir o primeiro elemento? Primeiro elemento, primeira linha, primeira coluna. Então, vou multiplicar a primeira linha, primeira coluna. Vai ficar 2 vezes A e 1 vezes C. Então, fica 2 vezes A mais C. Muito bem. Vamos pegar esse elemento aqui que está na segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna, para a gente colocar aqui A e C juntos. Então, eu vou ficar com segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna. 5 vezes A, 3 vezes C. Então, vai ficar 5A mais 3 vezes C. Este elemento está na primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. Eu vou ter 2 vezes B e 1 vezes D. Então, 2 vezes B mais 1 vezes D, que é D. E, finalmente, segunda linha, segunda coluna. 5 vezes B mais 3 vezes D. A gente vai agora resolver 2 sistemas. Qual vai ser o primeiro sistema? Veja só. Se eu tenho uma igualdade de matrizes, esse elemento será igual a este e este elemento será igual a esse. Então, vamos fazer aqui a montagem do sistema, onde 2 vezes A mais C, então 2 vezes A mais C, o resultado é igual a 1. E vamos ter também que 5 vezes A mais 3 vezes C, esse resultado é igual a 0. Então, existem várias formas de resolver esse sistema. Pelo método da adição, pelo método da substituição, e aí você pode escolher. O método da substituição, a gente consegue cancelar aqui o C. Basta multiplicar a primeira equação por menos 3. Porque aí eu vou ter menos 3C, quando eu somar com a segunda, que é mais 3C, eu vou cancelar o C. Vai ficar só o A para a gente encontrar. Então, montando desta forma, você vai ter que menos 2 vezes menos 3, menos 6 vezes A, 3 vezes menos C, menos 3C, 1 vezes menos 3, menos 3. A segunda equação basta copiar, ou se você quiser multiplicar por 1, que é o mesmo que copiar ela, 5 vezes A, mais 3 vezes C, igual a 0. Agora sim nós podemos somar a primeira com a segunda equação. Menos 6A mais 5A, menos A. Menos 3C mais 3C, 0C. Menos 3 mais 0, menos 3. Posso multiplicar por menos 1, o primeiro membro e o segundo membro, A vai ser igual a 3. Achamos o valor de A. Agora, como achar o valor de C? Basta substituir ou na primeira aqui ou na segunda, qualquer uma delas. Vamos substituir nessa que vai ficar mais tranquila, porque 2 vezes A, como A é 3, fica 2 vezes 3, 6. Perdão, mais o C. Então, nós temos aqui o 6 mais C resulta em 1. E aí o C igual a
1 menos 6, que eu vou passar para o segundo membro, fica menos 6 mais 1, menos 5. Então, eu já encontrei os valores de A e de C. Então, nós vamos apagar essa parte, mas nós vamos colocar aqui os valores que a gente já encontrou para A. Então, vamos colocar aqui desse lado aqui. O A a gente já encontrou, que é 3, e o C nós encontramos menos 5. Faltam B e D. Vamos apagar essa parte para a gente resolver o segundo sistema. Então, matriz inversa é a parte final da teoria de matrizes, né, que pode aí apresentar questões do Enem, de alguns vestibulares mais sofisticados, e a gente finaliza depois o curso com algumas matrizes especiais. Mas a matriz inversa, de fato, é aquela que vai dar um pouquinho mais de trabalho. As aulas anteriores, vocês podem perceber que são multiplicações rápidas, né, a parte envolvendo matriz transposta, simétrica, antissimétrica. Agora, realmente, dá um trabalhinho quando a gente vai encontrar a matriz inversa. Mas não é difícil, porque é um tema que vocês já viram, provavelmente, no ensino fundamental. Então, agora nós temos aqui que 2 vezes B mais D, o resultado é 0. E 5 vezes B mais 3 vezes D é igual a 1. Como a gente já resolveu anteriormente o sistema por adição, vou resolver agora por substituição. Eu vou isolar o valor de D aqui. D é igual a menos 2 vezes B. Poderia fazer adição também. Então, simplesmente passei o 2 vezes B para lá, mudando o sinal. Agora eu vou substituir no lugar do D o valor menos 2 vezes B. Então, vai ficar 5B mais 3 vezes. No lugar do D, nós vamos colocar menos 2 vezes B. E aí teremos 5B menos 6B igual a 1. Ou seja, menos B, porque 5B menos 6B é menos B, igual a 1. Vamos multiplicar toda essa equação por menos 1, primeiro membro e segundo membro, B igual a menos 1. Falta agora o D. Basta a gente substituir na expressão que a gente isolou o D. Né? O D vale menos 2 vezes o valor de B. E o valor de B nós encontramos aqui, menos 1. Significa que o D vale 2. Então já sabemos que o B vale menos 1 e o D vale 2. Está aí os valores. Encontrados os valores de A, B, C e D, nós encontramos a matriz inversa. Só falta montar. Então, vamos guardar a matriz inversa, que a gente já tem ela. É a matriz, o A vale 3, da forma que a gente organizou aqui. O B é menos 1. O C é menos 5. E o D é 2. Dei um print aí na tela, eu vou apagar a parte que envolve o produto dessas duas matrizes e o sistema, para a gente agora fazer a prova real. Multiplicar a matriz A vezes a sua inversa para chegar na identidade. Você não precisa fazer isso, mas a gente vai resolver para certificar essa situação. Muito bem, a gente basta agora copiar as duas matrizes, colocando uma do lado da outra, e certificando que o produto será válido. E aí a gente confirma se de fato a gente acertou a matriz inversa, ok? Então vamos pegar a matriz A, essa é a prova que o resultado que a gente encontrou está correto. Essa é a matriz A, vezes a sua inversa, que a gente encontrou através do sistema, 3 menos 1 menos 5 e 2. Se o resultado for a matriz identidade, nós acertamos a matriz inversa. Então, muito bem.
Temos que o produto aqui é válido, 2 por 2, 2 por 2. Número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas. Número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. O resultado é uma matriz 2 por 2. Muito bem. Então agora a gente pega a primeira linha com a primeira coluna. 2 vezes 3, 6. 1 vezes menos 5, menos 5. 6 menos 5, 1. Esse elemento, primeira linha, segunda coluna. 2 vezes menos 1, menos 2. 1 vezes 2, 2. Menos 2 mais 2, 0. Segunda linha, primeira coluna, está aqui. 5 vezes 3, 15. 3 vezes menos 5, menos 15. Mais 15 menos 15, 0. Se ali for 1, a gente acertou a matriz inversa. 5 vezes menos 1 é menos 5. 3 vezes 2 é 6. Menos 5 mais 6, de fato 1. A gente acertou que a matriz inversa da matriz A será a matriz 2 por 2, com os elementos menos 3, menos 1, menos 5 e 2. Ok? Muito bem. Vamos fechar a nossa aula com mais um exemplo para fixar de fato a busca da matriz inversa. Só que agora temos a matriz B, com os elementos 2, 0, menos 3 e 1. Se a gente pegar essa matriz B, estamos em busca da matriz inversa B com índice menos 1. Eu vou multiplicar. Você pode chamar, por exemplo, de X, Y, Z e W. O resultado vai ser a matriz identidade. Então, se existir essa matriz inversa, o resultado vai ser identidade. Então, a matriz que a gente está organizando será o produto de A vezes a matriz inversa que eu estou buscando. Vamos pegar aqui primeira linha, primeira coluna. Vai ficar 2 vezes x mais 0 vezes y. Então, fica 2x. Agora aqui, a mesma situação. Aqui, segunda linha, primeira coluna. Então, menos 3x mais z. Com esse com esse elemento que está na primeira linha, segunda coluna, primeira linha, segunda coluna. 2y, 0 vezes w, 0. Então, vai ficar 2 vezes y. Finalmente, segunda linha, segunda coluna, menos 3y mais 1 vezes z. Desculpa, mais 1 vezes w. W. Agora a gente finaliza organizando os dois sistemas. Veja, 2x igual a 1 e menos 3x mais z igual a 0. Esse é um sistema mais simples de resolver, porque aqui a gente já encontra o valor de x igual a meio. Já temos o x, basta substituir agora menos 3 vezes meio mais z igual a 0. Ou seja, z será igual a, aqui está dando menos 3 meios. Quando eu passo para lá, mais 3 meios. Então já temos o valor de x, já temos o valor de z. Ainda não está completa a matriz inversa de B. Agora eu vou pegar 2y igual a 0, vou montar o segundo sistema. 2y igual a 0 e menos 3y mais w igual a 1. Aqui a gente encontra o valor de y, 0. Y igual a 0. Vamos substituir aqui no lugar do y o valor 0. Vai acabar ficando w igual a 1. Veja, 3 negativo vezes 0 é 0, mais w igual a 1. Então, w é 1. Então, já temos a matriz inversa, falta agora só certificar os valores. Então, eu vou apagar, dei um print aí na tela, vou apagar o que não mais vai ser necessário e vou deixar agora somente o produto de A vezes, apaguei aqui os valores anteriores de x, mas lembro que o valor de x é meio e o valor
de Z é 3 meios. Então, nós já temos esses valores. Você pode voltar no seu print aí e perceber que o X a gente encontrou meio e o Z 3 meios. O Y 0 e o W 1. Agora a gente continua apagando aqui o sistema. O resultado já está pronto, mas nós vamos certificar de fato que o resultado da matriz B vezes a inversa que a gente já encontrou aqui, vai dar a matriz identidade de ordem 2. Então veja, o resultado do produto fica 2 vezes meio, 2 vezes meio é 1. No rascunho, 2 vezes meio é 1. E aí, 0 vezes 3 meios é 0. Resultado é 1. Este elemento, primeira linha, segunda coluna, está aqui. 2 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. Fazer de vermelho para não confundir aqui, vai ficar segunda linha, primeira coluna, menos 3 vezes meio, veja, menos 3 meios, e 1 vezes 3 meios, mais 3 meios. Esse resultado é 0. Finalmente, agora a segunda linha, segunda coluna, a matriz é 2 por 2, são 4 elementos, menos 3 é 0. Vai ser 0 e 1 vezes 1 é 1. Perfeito. Essa é a matriz identidade de ordem 2. Significa que a matriz inversa foi determinada corretamente. E os seus elementos é meio, 0, 3 meios e 1. Fechamos então a nossa aula envolvendo a primeira parte com matriz inversa. Espero então ter contribuído com essa análise da matriz inversa. Aguardo vocês num próximo encontro. Até a próxima.